Olá, paz do Senhor. Então, como eu estava falando no outro vídeo, em Romanos, capítulo 5, versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, através da graça, nós temos paz com Deus, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta graça é a paz que nós temos diante de Deus, porque nós estamos guardando os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós quem? A igreja. Qual igreja? A igreja física ou a igreja corporal, do corpo humano, a igreja carnal? A igreja carnal, que guarda os mandamentos que estão escritos na Bíblia. Porque a igreja física, ela tem um papel muito importante, desde que haja um entendimento e uma compreensão do significado da palavra igreja. Porque no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24, Paulo está falando assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é um templo de pedra, não é um templo, uma casa construída por mãos de homens. A igreja é o corpo de Cristo, como está escrito aqui, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Eu vou repetir. Regozijo-me agora no que padeço por vós. É Paulo falando que ele estava se regozijando, ele estava alegre, contente. Por quem? Por nós que somos os cristãos fiéis, os crentes, os evangélicos. E ele fala: e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Por quê? Porque o corpo, a carne de Paulo, o corpo de Paulo era a igreja de Jesus Cristo. O nosso corpo, a nossa carne, a nossa morada é o templo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse versículo não existe nenhum
nenhum indício, nenhuma indicação que a igreja é um templo físico, um templo construído de tijolo, uma igreja construída por mãos de homens, de forma alguma. E ele conclui pelo seu corpo. Ele carrega uma parte, o resto das aflições de Cristo, de Deus, do Messias, que os judeus estão esperando, porque os judeus israelitas não acreditam que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, pelo corpo de Cristo, a igreja evangélica, ela vai ser salva. Não é pelo templo físico de pedra, pela construção dos templários, que você vai ser salvo. Porque está escrito aqui, pelo seu corpo, que é a igreja. É o corpo que é a igreja. É o corpo de Cristo, é o corpo de Paulo, é o nosso corpo carnal que Deus criou. Deus não construiu o templo de pedra. Então, este versículo é uma prova cabal disso que eu estou falando. Então, agora nós vamos falar sobre a cartilha do solo, que é o curso que eu vou colocar aqui no canal Igreja Evangelho dos Pobres, para a gente começar a cuidar do corpo, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo físico, o corpo humano, o corpo que Deus criou, porque a igreja, ela é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou falar sobre a introdução deste curso e eu vou citar uma citação que a minha professora, a doutora Ana Maria Primavesi, que ela é a maior cientista do mundo na área de agricultura, agroecológica. Vou apresentar ela em primeiro lugar. Ela foi nascida, porque ela já morreu, no vilarejo de Sante. A minha vista está muito ruim, porque eu sou diabético e eu não estou conseguindo enxergar. Então eu estou fazendo o vídeo no maior sacrifício. Ela nasceu em Sante, Georgien. Ai, eu não consigo ler. Tá muito escuro para mim. Judenberg. Acho que deve ser assim. No sul da Áustria. Ela cursou a faculdade de agronomia na Universidade Federal de Viena e veio para o Brasil no pós-guerra. No Brasil, foi professora de nutrição vegetal na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ela chefiou o laboratório de Química do Solo e cuidou
da infância dos seus 3 filhos. Então, ela é doutora em solos e ela publicou ao longo de 6 décadas de profissão vários livros. Então, ela recebeu um e-mail de um professor universitário da Índia, que perguntou para ela: você acredita que a violência urbana tem suas origens na decadência do solo? Esse professor perguntou isso para ela, para a minha professora. Por favor, me responda. Daí ela começou a interrogar. Que pergunta esquisita. Estes indianos meditam demais e chegam depois a conclusões meio estranhas. Pensei, ela estava pensando nisso. Mas depois comecei também a pensar que um solo decadente é doente. E um solo doente somente pode criar plantas deficientes, ou seja, doentes também. E plantas doentes produzem produtos de valor biológico muito baixo. Por isso são atacadas por tantas pragas e doenças, precisando de muitos defensivos. Nos cultivos de uva ao longo do Rio São Francisco, usam 120 pulverizações e há fazendas onde ocorrem até 140 pulverizações diárias. Minha nossa. Não. Senhor meu Deus. Com 1 a 2 aplicações. E plantas doentes somente fornecem alimentos incompletos. E os homens que as consomem também são doentes. Será que é isso que está acontecendo com você? Interrogação. Especialmente atacados dos nervos. Essas pessoas caem em depressão, como faz a maioria, ou em outro extremo, que é a violência. Está vendo a causa desses males que existem no mundo? Não é só a parte espiritual, mas a parte corporal, igual eu acabei de falar. A igreja é o corpo humano. Respondi com um sim. Daí ela acabou aceitando o argumento do homem que mandou esta pergunta para ela, o indiano. A pergunta do professor da Universidade da Índia. Toda a vida do nosso globo depende do solo. As plantas, os alimentos, o oxigênio produzido pelas plantas e o plâncton do mar que, por sua vez, vive da matéria orgânica proveniente dos continentes. Por isso que nós temos que fazer os tratos culturais da plantação, do cultivo, com matéria orgânica. Por causa disso que a professora
está falando. Os peixes e toda a cadeia alimentar aquática, que vai desde os camarões, lagostas e pinguins até os ursos polares e as aves marinhas, tudo em nosso globo depende do solo. Então nós terminamos por aqui e depois nós continuamos. Fique com Deus e a paz do Senhor.